O início da criação. Deus cria os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus fala, e a luz é criada, separando a luz das trevas. Deus cria o céu, os mares, a terra e as plantas. Ele cria o sol, a lua e as estrelas para governarem o dia e a noite. Os animais marinhos e as aves são criados. Deus cria os animais terrestres, e finalmente, o homem à sua imagem. Detalhes da criação do homem. Deus forma o homem, do pó da terra, e sopra nele o fôlego de vida. O homem é colocado no jardim do Éden, para cuidar dele. Deus dá ao homem a responsabilidade de nomear os animais. No sétimo dia, Deus conclui sua obra de criação. Ele descansa e abençoa o sétimo dia, declarando-o como sagrado. Isso estabelece o padrão do sábado, um dia de descanso e santificação. O jardim do Éden e o mandamento. Deus planta um jardim no Éden e coloca o homem nele. No jardim, Deus coloca a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus dá ao homem o mandamento de não comer do fruto da árvore do conhecimento, advertindo sobre as consequências. Deus observa que não é bom para o homem estar sozinho. Ele criou os animais como possíveis companheiros, mas nenhum deles é adequado. Então, Deus cria a mulher para ser sua companheira. O homem expressa sua alegria ao vê-la, e reconhece que ela é osso de seus ossos e carne de sua carne. O homem e a mulher estavam nus e não sentiam vergonha. Esses versículos estabelecem a base para a compreensão da criação do universo, da terra, dos seres humanos e do relacionamento entre homem e mulher. Detalhando o descanso divino, introduzindo o jardim do Éden e estabelecendo um mandamento sobre as árvores no jardim. Proporcionando uma base para a compreensão da origem da humanidade e do relacionamento entre Deus, o homem e a natureza. A queda da humanidade. O capítulo 3 relata a tentação de Eva pela serpente, que questiona o mandamento de Deus. Eva come do fruto proibido e oferece ao seu marido, que também come. Como resultado, eles percebem sua nudez e sentem vergonha, costurando folhas para cobrir-se. Deus os confronta, e Adão e Eva reconhecem sua desobediência. Há maldições pronunciadas sobre a serpente, a mulher e o homem, incluindo a expulsão do Éden. Adão e Eva têm 2 filhos, Caim e Abel. Ambos oferecem sacrifícios a Deus, mas apenas o sacrifício de Abel é aceito. Com inveja, Caim mata Abel, resultando na sua condenação e no início da descendência de Caim. O dilúvio e a arca de Noé. A maldade da humanidade cresce, e Deus decide destruir a terra com um dilúvio. Noé, um homem justo, é instruído por Deus a construir uma arca para salvar a si mesmo, sua família e representantes de cada espécie animal. O dilúvio dura 40 dias e 40 noites, destruindo tudo na terra, exceto aqueles na arca. Após o dilúvio, Deus faz uma aliança com Noé, prometendo nunca mais destruir a terra dessa maneira e estabelecendo o sinal do arco-íris como um lembrete dessa promessa. A Torre de Babel. A humanidade, ainda desobediente, tenta construir uma torre que alcance os céus para fazer um nome para si mesma. Deus confunde as línguas das pessoas, resultando na dispersão das pessoas e na formação de diferentes grupos étnicos e linguísticos. Deus chama Abraão para deixar sua terra e sua parentela, prometendo abençoá-lo e torná-lo uma grande nação. Abraão obedece e parte com sua esposa Sarai, e seu sobrinho Ló em direção à terra de Canaã. Devido à escassez de recursos, Abraão e Ló decidem se separar, e Deus renova suas promessas a Abraão. Ló é capturado durante uma guerra entre reis, e Abraão lidera um resgate bem-sucedido. Deus renova suas promessas a Abraão,
garantindo-lhe descendência numerosa e a posse da terra de Canaã. Um pacto é feito através de um ritual simbólico, apontando para o futuro cumprimento das promessas. Essas narrativas destacam a justiça divina diante da maldade humana, a preservação da humanidade através da obediência de Noé, e a dispersão das pessoas pela confusão das línguas na Torre de Babel. Estes capítulos marcam o início da história de Abraão, a quem Deus escolheu para ser o progenitor de uma nação abençoada. As promessas divinas a Abraão desempenham um papel crucial e estabelecem as bases para o desenvolvimento do povo de Israel. Nascimento de Ismael. Sarai, incapaz de conceber, oferece sua serva Agar a Abrão para ter um filho. Ismael nasce como resultado desse plano. Deus renova a aliança com Abrão, instituindo a prática da circuncisão como sinal dessa aliança. Deus muda os nomes de Abrão e Sarai, para Abraão e Sara, respectivamente, indicando um novo significado e propósito em suas vidas. 3 anjos, que representam a presença de Deus, aparecem a Abraão e Sara. Eles anunciam que Sara conceberá, e dão a notícia do futuro nascimento de Isaque. Destruição de Sodoma e Gomorra. Deus revela a Abraão sua intenção de destruir as cidades de Sodoma e Gomorra devido à sua extrema maldade. Abraão intercede por essas cidades, mas somente Ló e sua família são resgatados antes da destruição. Abraão, com medo de ser morto por causa de Sara, diz a Abimeleque, rei de Gerar, que Sara é sua irmã. Deus intervém e impede Abimeleque de pecar. Sara concebe, e dá à luz Isaque, cumprindo a promessa de Deus. Há conflitos entre Ismael e Isaque, levando à decisão de Abraão e Sara de expulsar Agar e Ismael. O sacrifício de Isaque. Deus testa Abraão pedindo que ele sacrifique seu filho Isaque como um holocausto. Abraão demonstra uma fé profunda e obedece, mas Deus intervém no último momento, fornecendo um carneiro para o sacrifício. Sara morre em Kiriat Arba, Hebrom, e Abraão compra um campo com uma caverna em Maquipela para enterrá-la. Abraão envia seu servo para encontrar uma esposa para Isaque em sua terra natal. O servo, liderado por Deus, encontra Rebeca e a traz de volta para se casar com Isaque. Abraão morre e é enterrado ao lado de Sara. Rebeca dá à luz gêmeos, Esaú e Jacó. Jacó adquire a primogenitura de Esaú em troca de um prato de lentilhas. Isaque segue os passos de Abraão, indo para Gerar durante uma fome. Deus renova a aliança com Isaque, e ele prospera na terra dos filisteus. Esses capítulos continuam a narrativa da vida de Abraão e Sara, incluindo o nascimento milagroso de Isaque e os desafios enfrentados pela família. A história destaca a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas, mesmo diante das fraquezas humanas. Esses eventos destacam a continuidade das promessas divinas através das gerações, incluindo o sacrifício a que Abraão estava disposto, a morte de Sara, a escolha de uma esposa para Isaque e a complexa relação entre Esaú e Jacó. Jacó tenta enganar para obter a bênção de Isaque. Jacó foge para evitar a fúria de Esaú, chegando à casa de Labão. Lá, casa-se com Lia e Raquel, e enfrenta questões familiares complicadas, incluindo a rivalidade entre as esposas e a competição pela atenção de Jacó. Ao longo dos anos, Jacó próspera em seus rebanhos, e enfrenta desafios com Labão. Finalmente, decide retornar a Canaã, mas teme o encontro com Esaú. Antes desse encontro, Jacó tem um encontro noturno com Deus, resultando em uma bênção e uma mudança de nome para Israel. Jacó e Esaú se reconciliam, e Jacó se estabelece em Siquém. No entanto, a história toma um rumo sombrio com o episódio envolvendo Dina, filha de Jacó. Após uma tragédia, Jacó segue para Betel,
onde Deus renova a aliança com ele. Raquel morre durante o parto de Benjamim, e Jacó se reunifica com seu filho José, que foi vendido como escravo. Jacó e seus filhos mudam-se para o Egito, onde José, agora um alto oficial, os acolhe. A narrativa prossegue com a estadia de Jacó e sua família no Egito, durante a fome que assola a terra. José, agora um líder importante no Egito, cuida de sua família e os reassenta na região de Gósen. O período no Egito marca uma fase de crescimento da descendência de Jacó, os filhos de Israel, que se tornam uma nação poderosa. Antes de sua morte, Jacó abençoa seus filhos individualmente, profetizando sobre o destino de cada tribo. Ele também expressa o desejo de ser enterrado em Canaã. Após a morte de Jacó, José continua a cuidar de sua família no Egito. Gênesis termina com a morte de José no Egito, mas não antes de ele assegurar que, um dia, os filhos de Israel retornarão à terra prometida. Este livro estabelece importantes fundações para a história do povo de Israel, incluindo temas como a fidelidade de Deus, a providência divina, a importância das alianças e as complexidades das relações familiares. A história de Jacó foi marcada por enganos, desafios, reconciliação e a providência divina, estabelecendo as bases para as futuras gerações e eventos na história do povo de Israel. Após a morte de José, o livro de Gênesis encerra-se, deixando a promessa de Deus sobre a futura volta dos descendentes de Israel à terra prometida. Os eventos de Gênesis lançam as bases para a narrativa bíblica em geral, abordando temas fundamentais como criação, queda, aliança, promessas divinas e a formação do povo escolhido. Obrigado por assistir. Se gostou do conteúdo, deixe seu gostei. Inscreva-se no canal para mais mensagens inspiradoras e atualizações futuras. Ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Agradecemos por fazer parte desta jornada incrível. Até o próximo encontro.